Olá, sejam bem-vindos à unidade 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a política de fornecedores, tá? Então, nas últimas aulas nós abordamos a questão da compra, a importância de fazer uma cotação, né? Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe na próxima unidade. E hoje a gente convida vocês para entender um pouquinho mais sobre como é que funciona a relação empresa e fornecedor. É claro, todo mundo gosta de comprar, mas tem que saber comprar. Não basta você ir lá no primeiro estabelecimento, na primeira opção e fazer a sua compra. O que você precisa? Pesquisar os fornecedores. E para isso, para essa pesquisa, você precisa estabelecer um padrão. Um padrão como assim, professora? Um padrão dizendo qual que vai ser o perfil do teu fornecedor. Quais são os critérios para você escolher o melhor fornecedor que vai atender a necessidade da sua empresa. Então, a primeira etapa é começar pelo cadastro. Para que esse cadastro ocorra, a empresa pede alguns documentos para o fornecedor e aí, através dessa documentação, ela preenche, num sistema próprio da empresa e ela começa a fazer uma avaliação. Então, tudo é verificado. A questão se a empresa está regularizada, se ela tem um CNPJ, se ela paga os impostos. Então, tudo isso é importante para que você possa fazer uma escolha coerente, baseado numa empresa que é uma empresa legalizada, que vai te fornecer nota fiscal, que vai te fornecer os produtos no prazo. Então, tudo dentro das normas que você traçou. Então, cada empresa estabelece um padrão dessa conduta com os seus fornecedores. Um item extremamente importante é a questão dos indicadores de avaliação. Então, quando você traça um perfil do teu fornecedor, você também precisa, verificar quais são os indicadores que você vai conseguir classificar cada fornecedor de acordo com aquela expectativa que você aguarda. Então, por exemplo, após o cadastro, após pegar lá a documentação, verificar se está tudo certinho, você vai começar a avaliar. Então, você tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, ele oferece um serviço e produto de qualidade? Outra pergunta que você tem que se fazer. Ele atende e cumpre os prazos de entrega? O preço dele é um preço justo? Ou é um preço muito alto? Um preço baixo demais? Qual que é o histórico dele? Qual que é o relacionamento dele com outros clientes? Qual que é o relacionamento daquele fornecedor com os funcionários? Por que será que isso é importante? Quando você contrata um fornecedor, na verdade você está agregando o nome dele à sua marca também. Então, se de repente acontecer alguma situação que prejudique lá o fornecedor e isso seja exposto na mídia, muitas vezes a tua empresa vai estar relacionada com ele também. Então, por isso é importante sempre tomar cuidado nessa escolha, sempre ter uma conversa franca com todos os fornecedores, para que você possa saber qual deles é o melhor e escolher o melhor para que você possa fazer uma negociação. Muitas empresas acabam utilizando, letras para classificar esses fornecedores. Então, eu tenho o meu fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C. Isso vai depender de acordo com aqueles critérios que já foram estabelecidos. Mas o que é importante? Não ficar na mão também de apenas uma pessoa ou uma empresa. É importante você ter o plano A, B e o C. Então, caso o fornecedor A não consiga te atender, você tem o fornecedor B e o fornecedor C. Tem uma experiência bem interessante, que tinha um fornecedor, ele fornecia gelo aqui no litoral de São Paulo, e de um dia para o outro teve uma queda de energia na empresa e todo o gelo derreteu. Só que na manhã seguinte ele precisava carregar os caminhões e fazer a entrega lá para o pessoal dos quiosques na praia, para as padarias, para os supermercados. Era uma alta temporada no verão e ele precisava atender. E aí, o que esse fornecedor fez para não deixar o cliente dele na mão? Ele entrou em contato com os concorrentes dele, Olha que interessante.
E ele pediu ajuda. Olha, aconteceu essa situação adversa, né? Mas eu preciso suprir a necessidade do cliente que já fechou um contrato comigo, que está esperando que a entrega seja feita. E aí ele começou a pegar parte com outros fornecedores para não deixar o cliente dele na mão. Então, olha que interessante. Um fornecedor que está preocupado com o cliente, a ponto de mesmo ter acontecido lá uma situação de emergência, né, dentro da empresa dele, ele consegue rapidamente encontrar uma solução para que o cliente não fique na mão. Então, é esse tipo de fornecedor que você precisa encontrar. É fácil encontrar? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito da região que você trabalha, se existe uma grande quantidade de fornecedor para aquele produto ou serviço. Quanto mais fornecedores, quanto maior a concorrência, melhor, né, para que a gente possa fazer a nossa escolha, porque vai ter várias opções à nossa disposição. E aí é uma questão de confiança. Depois que você estabelece uma negociação, você começa a verificar. A primeira entrega foi tudo certinho, a segunda também ocorreu tudo bem, e aí você começa a ter um relacionamento. E aí você começa a entender que aquele fornecedor ele está agregando valor para a tua empresa. Então ele não vai te deixar na mão. Em momentos, né, adversos que possam acontecer, ele vai tentar suprir ali a sua demanda. Então, por isso, a importância de ter uma política correta dentro da empresa para que você escolha fornecedores de forma a trazer confiança, tanto para a tua empresa, como também para as pessoas que trabalham com você. Porque muitas vezes o pessoal de compras, ele fica responsável por adquirir alguns produtos que são essenciais na produção, que são essenciais para o pessoal administrativo, e às vezes isso acaba falhando, né, quando ele escolhe um fornecedor que acaba pisando na bola, não entregando ali a quantidade correta, no tempo correto, e aí faz com que a imagem do setor de compras também fique uma imagem ruim, né, perante a todos os seus colaboradores da empresa. Bom, na questão de documentação, né, a gente tem que sempre ficar atento se está tudo legalizado. Então, que documentos que você vai pedir? O contrato social. Então, se é uma empresa, né, que tem sócios, você vai pedir lá o contrato social, o documento dos sócios, para verificar se tudo está condizente, né, se aquela documentação está certinha, o cadastro do CNPJ, o cadastro de inscrição municipal e inscrição estadual também. Depois você vai pedir alguns certificados relacionados à parte financeira da empresa. Então, será que ele paga o fundo de garantia para os seus funcionários? Aí você tem que pedir um certificado referente ao fundo de garantia. Será que ele paga o INSS em dia? Um certificado do INSS. Por que isso, professora? Por que eu tenho que saber que o fornecedor ele está em dia com as contas dele? Porque dependendo do seu pedido, e se ele não tiver dinheiro suficiente, ele pode pisar na bola com você. E aí o que vai acontecer? Né? Você vai ficar na mão. E às vezes, principalmente primeiro contato, né? Você sabe que você vai falar ali com a primeira vez com o fornecedor, você não conhece, é a primeira experiência, toda essa documentação vai te trazer uma segurança. Então, caso você faça um pedido, pague adiantado e o fornecedor some, você tem pelo menos toda a documentação ali necessária para entrar com o processo judicial, procurar seus direitos, mas sempre há necessidade de ter a documentação correta. E com frequência, você vai também atualizar esses documentos. Então, de tempos em tempos, de acordo com a política da tua empresa, você vai pedir para que ele renove, né, esses certificados, para que você deixe isso tudo arquivado. Além desse arquivo, também é necessário você fazer um cadastro, como a gente falou no início, no sistema da empresa. Muitas empresas utilizam o sistema ERP, que é um sistema de gerenciamento de todos os processos que ocorrem na empresa: financeiro, produção, material, compra. Então, esse sistema é um sistema integrado e ali naquele cadastro você vai colocar todas as informações que você retirou desse documento para que ali esteja registrado. E ali também, de tempos em tempos, esse cadastro tem que ser atualizado.
Muitas vezes a questão de telefone, e-mail, pessoa de contato, às vezes essas informações acabam mudando. Então, você pode ter cadastro de muitos fornecedores. E isso é importante, tá? Quanto mais fornecedores você conhecer, melhor para você tomar sua decisão. E ali você vai começar a avaliar, como a gente acabou de falar, e vai escolher o melhor. O melhor às vezes não pode te atender, tem o plano B, o plano C. E é isso que vai trazer segurança para a sua empresa. Então, se você, de repente, é um dono de uma empresa ou pensa em abrir um negócio próprio, pense com carinho também nessa questão de com quem você vai se relacionar. Como diz aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, sempre tem que tomar cuidado, principalmente relacionado à imagem da tua empresa com a imagem do teu fornecedor. Ok? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, postem lá as mensagens no fórum, que com certeza todas as dúvidas vão ser atendidas e respondidas. Muito obrigada pela participação nessa unidade e te vejo na próxima.